Olá, está entrando no ar, em sua telinha, o Boletim do Esporte pela Terceira Via TV. Sua melhor imagem também em HD. Botafogo defende invencibilidade diante do Fluminense no Espírito Santo hoje à noite. Flamengo joga na região dos Lagos e Muricy escala só 3 titulares. Mais 3 jogos hoje à tarde pelo estadual. Time de São Gonçalo pode desistir de disputar a Série B e torce por adiamento. Goitacás anuncia lançamento de uniforme no Shopping Boulevard. Luciano Lamoglia deixa a gerência de futebol do Goita e vai comandar o Sub-20. Americano tem treinado cedo no CT Eduardo Viana. Campos faz amistoso com Sampaio Correia e retorna para a reta final dos preparativos para estrear na Série B. Galo de Minas joga hoje pela Libertadores. Agora, no Boletim de Esportes da Terceira Via TV. No principal jogo de hoje, pelo estadual, Botafogo e Fluminense se enfrentam no estádio Kleber de Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, a partir das 21h45. O time da Estrela Solitária vai tentar manter os 100% de aproveitamento no campeonato. E já o tricolor das Laranjeiras busca a reabilitação da derrota que sofreu domingo para o Flamengo, em jogo disputado no Distrito Federal. O Botafogo não poderá contar com Renan Fonseca, que sofreu estiramento na coxa esquerda e está entregue ao departamento médico. O jogador Salgueiro, que até ontem não havia tido seu nome incluído no bid da CBF, viajou para Cariacica, mas não teve a sua escalação confirmada. Para o lugar de Fonseca na zaga está escalado Joel Carli. O Flamengo joga no estádio Alair Correia às 19h30 com a Cabo Friense. Técnico Muricy Ramalho, que reclamou bastante pelo fato do time não ter um lugar fixo para mandar os seus jogos, resolveu escalar hoje apenas 3 titulares: o goleiro Paulo Vitor, o zagueiro Juan e o argentino Mancuello. O time vai começar o jogo com Paulo Vitor, Pará, César Martins, Juan e Chiquinho, Márcio Araújo, Canteiros e Mancuello, Gabriel, Everton e Felipe Viseu. Tido como uma das promessas do clube, o garoto Douglas Baggio foi emprestado ontem à Luverdense até o final do ano. Olha, os demais jogos de hoje são Bangu e Volta Redonda, Madureira e Macaé, Tigres e Resende. E para amanhã estão previstos Vasco e Friburguense em São Januário, Português e Bom Sucesso. Aliás, Friburguense e Bom Sucesso em Friburgo e América e Boa Vista jogando lá no estádio Giulite Coutinho. O Tigres e o Bom Sucesso estavam sendo julgados ontem à noite, vejam bem, pelo Tribunal da Federação. E apesar de fazer as piores campanhas, ainda poderão ser penalizados com perda de ponto, por ter escalado jogadores de forma indevida. É o futebol do Rio de Janeiro. O Atlético Mineiro joga hoje pela Libertadores em BH com o Independiente del Valle. O jogo será às 21h45. E já pela Primeira Liga, jogam o Atlético do Paraná e o Criciúma às 19h30. E já tem time cujos dirigentes podem jogar a toalha e desistir de disputar a Série B. O presidente do São Gonçalo disse que se até depois da manhã não fechar com o patrocinador, não vai participar do campeonato. Até o momento, nenhum jogador foi contratado e, portanto, ninguém foi inscrito na federação. O presidente Eduardo Castro, lá do São Gonçalo, disse torcer para que o início do campeonato seja adiado, já que alguns clubes, segundo ele, teriam solicitado um arbitral ao presidente da federação para depois da manhã, sexta-feira, quando seria estudado o adiamento. E, segundo ele, é possível que seja adiado. Mas o presidente do Americano, dirigentes, pelo que eu fui informado, estariam de viagem marcada para o Rio de Janeiro para saber desse possível adiamento do início do campeonato. Eu acho um absurdo isso, porque com muita antecedência foi anunciado que o início do campeonato seria no dia 5 de fevereiro. Isso aí foi anunciado no mês de novembro. E tem muitos times que já estão, evidentemente, preparados para
iniciar o campeonato. Mas não faltava mais nada. O São Gonçalo, pela tabela divulgada, teria que jogar justamente com o Sampaio Correia, na primeira rodada na região dos Lagos, pela primeira rodada. E o americano continua treinando forte para o início do campeonato. Antes mesmo do sol aparecer, já tem gente treinando, conforme inclusive mostra a foto do site do clube. A expectativa com relação à estreia do time alvinegro no campeonato deste ano é muito grande. Isso nós vamos conversar nos próximos blocos. Já o Goytacazes confirma para o dia 29 no Shopping Boulevard o lançamento do seu uniforme oficial para a atual temporada. O anúncio, até caprichado, está no site do Clube da Rua do Gás. Atenção, torcida do Goytacazes! É esta segunda-feira, às 19 horas, no Boulevard Shopping. A apresentação da nova camisa do Goytacazes Futebol Clube. Com assinatura e poema de Tonico Pereira. E ainda, a apresentação dos novos projetos para 2016. Você vai conhecer a nova diretoria do Goytacazes. O novo técnico, a apresentação de todos os times do nosso futebol, show com a Niara Rangel. E tem mais, você vai conhecer o novo projeto Goita Grife com Neucimar Pires. Goita para todos com Léo Glória. Você, torcedor do Goytacazes, está intimado. Segunda-feira, dia 29, às 19 horas, no Boulevard Shopping. Ontem, Luciano Lamoglia, que vinha desempenhando a função de gerente de futebol, deixou o cargo por determinação do vice-presidente de futebol. Lamoglia assume a direção do time sub-20, que também se prepara para disputar o estadual. Conversa por telefone com ele, ele me relatou que o Carlos Barreto, vice-presidente do clube, o convenceu a deixar lá a direção, não sei quem vai ocupar agora o cargo, de gerente de futebol, de supervisor, mas que ele assumiria o sub-20. Ele me explicou o seguinte, que ele teve convite de dois times do interior do Espírito Santo para dirigir as equipes principais, mas que se for confirmado um desses convites, ele não fica para treinar a equipe de juniores do Goytacazes. E o Campos encerra sua pré-temporada em Santa Maria Madalena, terra da Dercy Gonçalves, fazendo amistoso com Sampaio Correia, lá na região dos Lagos. De lá mesmo regressa a Campos para a reta final dos preparativos para a estreia no dia 5, por enquanto dia 5, com São Cristóvão, a princípio no estádio Ângelo de Carvalho. Caso o Ângelo de Carvalho não seja aprovado pela federação, evidentemente que o jogo poderá acontecer no Ari de Oliveira e Souza. Olha, ontem à noite, pelo grupo do Grêmio Porto Alegrense na Libertadores, LDU, do Equador, derrotou São Lourenço de Almagro por 2-0. E o Huracán da Argentina perdeu em casa para o Atlético Nacional de Medellín por 2-0. Problemas financeiros não acontecem só com clubes pequenos, não. O Botafogo entregou praticamente, vai ser leiloado um andar inteiro que o Botafogo tem lá no edifício Santos Dumont, no centro do Rio, no 33º andar, medindo 650 metros quadrados. Vai a leilão na terça-feira para que possa saldar várias dívidas do clube e colocar realmente em dia as finanças do Botafogo. Essa notícia saiu de última hora nos sites esportivos. Bom, minha gente, daqui a pouco nós teremos então o papo com o César Avelar, ele que é cronista esportivo, falando das suas expectativas em relação aos clubes de Campos que vão disputar o campeonato estadual da Série B. É rapidinho, segura aí, é pá e bola.